Hoje é 7 de outubro de 2019, são 10 horas e 55 minutos. O escriba acordou hoje com um pouco de frio. Aquele calor de sexta a domingo já passou. Parece que estamos a entrar verdadeiramente na primavera, o que é muito bom. Este antigo escriturário do direito penal abre a Folha de São Paulo e encontra na primeira página: direito tem muito aluno, mas aprova pouco na OAB. Essa questão correspondente a ministramento de aspectos jurídicos da intelectualidade brasileira já cansou este antigo escriba do direito penal e do direito processual penal, formado há 60 anos, 59, formado há 60 anos, já trabalhava na advocacia criminal desde o segundo ano de direito. Começou a estagiar muito cedo. Fez seu primeiro júri sem poder fazê-lo, aliás, já disse isso numa crônica anterior. E vem acompanhando essa deblateração sobre os cursos de direito no país desde praticamente o ano em que se formou, na hoje muito antiga Faculdade de Direito da PUC de Santos, Universidade Católica de Santos, que hoje é uma boa escola, já foi melhor. Compete em Santos com outras 7. Veja-se o que aconteceu ao ensino e estudo de direito no Brasil. Santos tem 8 faculdades de direito. São Paulo tem aspectos correspondentes a pensamentos de bairros aqui a cada esquina aonde se vai. São Paulo tem uma pletora de faculdades de direito muito engraçada até, porque as universidades que competem aqui se abrem como se fossem caranguejos e vão buscando alunos em cada bairro: Tatuapé, Pinheiros, lá no fundo da metrópole, no meio, onde há a possibilidade de se ver alguma relação entre um prédio adequado e a instalação de um curso de direito, e lá está a competição. Sei que se fale o nome de qualquer universidade, uma melhor, outra pior, mas todas competindo no Ministério da Educação. A Ordem dos Advogados já foi mais ativa no combate a essa disseminação, embora prevenida, embora advertida, de que esta questão de autorizações à instalação de curso de direito estava a apodrecer o MEC. E faz tempo. O próprio Haddad, Fernando, formado no Largo de São Francisco, enquanto ministro, só ele autorizou 246 faculdades de ensino de ciências jurídicas e social. A única particularidade, a única cerca, o único cerceamento
a dilaceração da dignidade do estudo e do ensino do direito no Brasil ainda é o exame de ordem. Diz a Folha: direito tem muito aluno, mas aprova pouco na OAB. Com certeza. Há 39 mil candidatos a cada exame de ordem e há muito pouca aprovação. É uma barreira posta a essa migração dessas facilidades existentes por aí. A ordem se manifesta de vez em quando. Aqui neste caderno paralelo da Folha de São Paulo, Ranking Universitário 2019, já se afirma ou se põe em um pouco de destaque, também com muito cuidado, a afirmativa de que representantes da ordem foram ao Ministério da Educação, hoje dirigido por Abraham Weintraub, pedindo suspensão por 5 anos da autorização de abertura de curso de direito. O pedido não andou. Isso não se pede, eminentíssimos representantes do Conselho Federal da Ordem. Isso é para se exigir, porque o que está acontecendo é uma putridão no ensino e no estudo do direito no país. Não é coisa a se reivindicar, é um aspecto que só aqueles que estão no Conselho Federal da Ordem podem realmente definir. Porque o próprio presidente da República, enquanto deputado, teve um dos pouquíssimos projetos apresentados, teve um deles cognominado como projeto para extinção do exame de ordem. Militares e bacharéis não se dão muito bem. Parece que o entrosamento entre as duas carreiras é meio difícil, mas nós estamos assim. Santos tem 8 faculdades de direito, 8. Parece que tem 2 de medicina, já teve veterinária, julga-se que houve faculdades de veterinária em Santos, há uma ou outra instituição aberta e depois sugada por alguma já existente, enfim, uma situação muito sofisticada entre as areias da praia e o estudo e ensino do direito. Isso em Santos, lá na cidade que inclusive foi o berço deste antigo advogado criminalista. As coisas estão assim. As aprovações no exame de ordem é a única barreira, repita-se, para a desmoralização completa da beca e da toga. A única barreira é o exame de ordem, que vem sendo atacado de vez em quando, intermitentemente, alguém tentando impedir que o exame de ordem prevaleça. Então nós temos 1.200 e poucas faculdades de direito no país, não se sabe quantos bacharéis em direito há por aí, tentando e não obtendo
a aprovação no exame de ordem, por muitos chamados exame da ordem, e com muito poucos obtendo a chamada carteirinha, a carteirinha de advogado. Alguns se formam, são aprovados no exame de ordem, estudam bastante, precisam estudar muito, prestam concurso, transformam-se em juízes, em promotores de justiça, em procuradores da República, enfim, e vão ocupar a ascensão nas carreiras privilegiadas. E em volta, o povaréu, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A Folha até que trata isto com bastante pudor ou escrúpulo, porque não parte para o ataque, apenas um pequeno parágrafo aqui no RUF, afirmando que a diretoria do Conselho Federal da Ordem foi ao ministro Abraham Weintraub pedindo a suspensão da abertura dos cursos, mas aquilo foi engavetado. O que há de engavetamento ético ou antiético nas gavetas daquele ministério é alguma coisa que, se for aspirada por quem tenha bom instinto para assimilar coisas incorretas e ilegais, aqueles que têm esse tipo de capacitação torcem bastante o nariz. E agora já se fala, quando se fala, já aconteceu, em cursos online de direito, que são cobiçados pelas universidades que estão por aí, porque já não conseguem mais absorver a necessidade de sobrevivência com os cursos de direito reais e partem para a internet, que é muito mais barata, é muito mais popular e constitui, sim, um ambiente muito chamativo para a grande maioria das universidades pululando por aí. Este antigo escriba da advocacia criminal já preveniu que isso ia acontecer há uns 60 dias atrás. E quando ele começa a sentir o cheiro da coisa, a coisa já está acontecendo lá dentro. Não se sabe se Brasília já tem um curso online. Esse escriba ouviu qualquer coisa respeitante a isso, mas quando se começa a escutar o boato, aquilo já é verdade. E de repente pode haver uma outra autoridade com prevalência na política brasiliana, ou a política de Brasília, que está curiosa a respeito disso, ou já está estendendo as braçadas voluptuosas, no sentido de ser uma ou outra autoridade paralelamente influente, a primeira a ter isso bem instalado. Isso é muito ruim, é muito feio. Nesse sentido, é até um milagre que a advocacia no Brasil continue com uma sorte qualquer de prevalência, porque a Beca ainda reforça um pouco a resistência à dissolução total dos aspectos éticos correspondentes ao assunto. A Folha colocou este aditivo ao jornal de hoje, segunda-feira, 7 de outubro, que é
Ranking universitário 2019, RUF, muito bem feito, mas feito com muita ponderação, com muito escrúpulo, com muito pudor, e admitindo inclusive anúncios das universidades que medram por aí, porque é importante. O impresso custa dinheiro. E dinheiro tem que ser equilibrado, tem que ser articulado de forma a não se ter grande prejuízo. Estamos aí. Cursos de medicina começam a ser implantados, às vezes 2, em municípios pequenos até. Municípios pequenos com 2 cursos de medicina. Os formados se incrustam na terra e vão disputar como aqueles institutos popularizados, doutores do povo, qualquer coisa assim, que são implantados tais institutos em garagens mais ou menos grandes aqui da metrópole de São Paulo. É uma forma popularesca do exercício da medicina, mas é uma forma de se deformar a função do médico como tal. Ver-se o que vai acontecer e como o Conselho de Medicina tem cuidado disso também, porque os nossos conselhos, principalmente os de medicina, de direito, de arquitetura, de engenharia, são às vezes responsáveis pelo abastardamento da resistência a essa proliferação. Este escriba repete, às vezes vê o advogado, porque advogado é Fernando Haddad, nas suas andanças pelo Brasil ou por São Paulo, ele que foi candidato à presidência da República, sim, às vezes examina o moço e pensa, por que Fernando Haddad, que é formado numa das melhores faculdades de Direito do país, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o que ele deu na cabeça de autorizar 240 e poucas escolas de direito? Diz mais, este antigo escriba da advocacia criminal votou em Fernando Haddad para presidente da República. Não votou em Bolsonaro, não votou em Fernando Haddad. Mas exige desse rapaz uma explicação aberta. Por que, moço, você autorizou 240 e poucas escolas de direito no nosso país? Ou alguém autorizou por você? Como isso aconteceu? É uma exigência, é uma reivindicação, sim, de alguém que votou em você, rapaz. Porque se essa explicação não vier, e se houver a possibilidade deste velho escriba, deste velho criminalista votar outra vez, com certeza, vota em branco se for necessário. Mas se você não der uma explicação, não há de ter o voto deste profissional. E um recado ao novo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Este muito antigo escriturário do direito penal não tem força alguma, não tem categoria alguma para reivindicar ou para exigir, a não ser os 60 e poucos anos no trato do direito penal e do processo penal no país. Dizem que a antiguidade é posto. Este escriba é um dos pouquíssimos sobreviventes de uma época em que a advocacia ainda exibia uma certa dose de dignidade, até começar a ser despudoradamente aviltada a partir de Jarbas Passarinho.
que abriu as comportas para o que está acontecendo hoje. Então, eminentíssimo presidente do Conselho Federal da Ordem, jovem presidente, que este escriba nem conhece pessoalmente, mas a quem defendeu nesse episódio passado em que disputou com o presidente Bolsonaro, com muita razão, um incidente tragicamente falho na conservação de um pouco de respeito que o presidente deveria ter pelos idosos. Este escriba diz ao jovem presidente do Conselho Federal da Ordem que esta questão correspondente à suspensão de autorização a cursos de direito no MEC não diz com pedido. O Conselho Federal da Ordem foi ao ministro da Educação a pedir a suspensão. Isso não se pede. Isso se exige rispidamente. A ver o que houve lá dentro, presidente do Conselho Federal da Ordem. A pesquisar, sim, o que aconteceu para essa detração da respeitabilidade da advocacia, que vem de muito tempo. Não diz só com a jovem presidência do Conselho Federal da Ordem, que está começando a engatinhar no trato das coisas difíceis que a ordem tem para cuidar. Não, vem lá de trás, uma espécie de malemolência, um sossego, uma reivindicação que não é muito agressiva, que parece ter um certo grau de compreensão, porque aí há uma estabilidade, uma correlação de forças, porque o exame de ordem também é um exame que mantém a ordem dos advogados em plena efervescência, com as múltiplas igrejas que tem espalhadas pelo país. Faz parte do todo. Esse escriba não teve tempo de examinar isso na plenitude, mas é preciso que o nosso Conselho Federal, que é composto por eminentíssimos advogados, é preciso que o nosso Conselho Federal vá ao MEC e peça uma providência qualquer no sentido de perquisição sobre o que acontecia lá dentro e sobre o que, quiçá, continua a acontecer com as faculdades de Direito online. Dentro disto, após isto, já se falou demais. A Folha dá ao escriba a oportunidade de falar um pouco sobre o assunto. Vamos ao trabalho. E lá na Vivaz são 11h20 de segunda-feira, 7 de outubro de 2019.